Fala pessoal, hoje é um vídeo muito importante para mim, muito legal, eu tô fazendo. Eu estou no bairro de Guaranhuns, em Vila Velha. Vou apresentar para vocês onde eu comecei, iniciei no vôlei de quadra. Quem me acompanha aí sabe que eu comecei no projeto social e hoje eu tô aqui, vim visitá-los e vou mostrar um pouco desse projeto, como ele tá hoje aqui para vocês, né? Hoje aqui, essa estrutura que eu vou mostrar para vocês, ela é uma estrutura muito mais avançada de quando eu comecei, com 15 anos. Nem era aqui, a gente usava um espaço de uma quadra de outra escola pública aqui de Vila Velha, no outro bairro que é em Gaivotas. Por minha igreja ser aqui em Guaranhuns, foi assim que ele descobriu, né? Me descobriu, o Robinho, me viu na rua aqui. Com 15 anos eu já tinha 1,90, foi quando ele me convidou. O Marcinho, que era da minha igreja, ele fazia já parte desse projeto social, e aí por isso eu fui participar, porque eu já tinha um amigo lá e gostei, e hoje eles vieram para cá, onde é a associação de moradores aqui do bairro de Guaranhuns, e eles simplesmente transformaram esse lugar e estão caminhando para transformar mais, né? Isso aqui, gente, é uma escola, e isso aqui é a associação de moradores, o que hoje é o projeto, onde funciona o projeto social Vôlei Vida. Isso aqui eu lembro na minha infância, minha igreja é aqui perto, então eu sempre passava por aqui, andava muito. Conheço mais do que o bairro que eu morava, que era o Aribiri, aqui em Guaranhuns, eu conheço mais do que lá. Isso aqui era um ponto de drogas, não tinha nada, tinha uma quadra abandonada aqui. É surreal, assim, a transformação do que eles fizeram aqui. Eles construíram 2 quadras, estão construindo esse prédio. Esse prédio é a coisa mais nova que eles estão construindo aqui, que é para ser alojamento, lugar para palestras, para hospedar atletas, tudo. Então, eles fizeram aqui um trabalho excelente. Hoje, na pandemia, eles ainda estão sem treinos, né? Estão esperando vacinar as 2 doses, mas eles já chegaram a ter mais de 200 alunos, num projeto social que começou só com um casal, que é o Robinho e a Nazaré. Eles já conseguiram várias ajudas aí de empresas, de Ministério do Esporte, e isso aí varia, né, de acordo com o governo, e eles continuam na briga aí. Colocaram umas fotinhas aqui, quer ver? Eu apareci em algumas. Eu aqui no dia que eu cheguei, quando eu ganhei o ouro na Copa do Mundo, eu bem novinho aqui na seleção capixaba. Aqui um dia que eu fui de técnico junto com eles. Tem muita criança. Aqui é a foto do meu primeiro brasileiro de vôlei de quadra, e esse aqui é o Índio, foi meu primeiro parceiro na praia. Como eu falei, hoje eles construíram 2 quadras. Tem um banner lá que eles fizeram uma homenagem pra mim. Aqui é a quadra principal. Hoje o Fábio Luiz está aqui, a gente fez um evento aqui com o prefeito. Hoje o Fábio é subsecretário aqui de Vila Velha de Esportes, está conversando com o Robinho. Tem umas crianças jogando aí hoje. Ali dentro sempre funcionou um projeto de capoeira também. E esse é o prédio aí que tá quase saindo. Vou mostrar pra vocês aqui onde eles guardam alguns materiais e os troféus. Alguns, né, dos troféus onde eles guardam. Muitas dessas coisas aqui no meu tempo nem existia. Não existia nem essas quadras, né? Tem que ser assim, Robinha não sabe não. Olha pra cá primeiro. Oi. Então, hoje eu tô aqui para apresentar vocês meus segundos pais, como eu falo. Eu já apresentei um pouco para vocês aí onde que eu comecei. Quem me acompanha mais, né, sabe que eu comecei no projeto social e hoje eu tô aqui, tive a oportunidade de vir aqui mais uma vez. E vou apresentar eles agora aqui.
o Robinho e a tia Nazaré, foi onde eu comecei. Não nesse espaço físico, né, onde a gente começou, era o projeto social, funcionava ainda na escola lá no João Calmon, e eram só eles dois mesmo, e tinha alguns voluntários, né, o tio do café, né, o Wesley, acho que era, né, e tinham, sei lá, quantas crianças na época, 50? Chegou ao final 70. 70 crianças, né, na minha época. Hoje, devido à pandemia, eles estão numa pausa, né, até ser vacinado, mas já chegaram a ter mais de 200 crianças, né? Mais de 200 crianças no projeto social. Então, eu queria só que vocês falassem mesmo, apresentassem assim, o projeto e lembrar um pouco, porque minha memória também é ruim, como que foi a minha chegada assim, no projeto, o que vocês lembram, como foi meu começo, pra galera saber também. O André chegou aos 15 anos. Eu ainda tenho a ficha do André aqui. Depois eu vou pegar a sua ficha, vou colocar a foto. Tá? André muito magrinho, mas muito alto. Tinha 1,92 m. 78 quilos? Era 69 quilos. Está lá na ficha, registrado. E muito tímido. Um garoto que meu esposo ia buscar para poder treinar, porque ele tinha muita vergonha, mas a gente já sabia do potencial do André. Ele sempre foi esse garoto de ouro, não é à toa que ele veste a dourada, porque realmente ele é ouro. Ele sempre foi um garoto diferenciado, tanto em quadra, fora de quadra. Aprendia muito fácil, então meu esposo, para falar com ele, às vezes até os colegas, né, achavam ruim, porque o André era tratado de um jeito e os outros às vezes, porque Robson sempre falava que o André, pela timidez dele, não podia tá fazendo da mesma forma, tinha que senão ele não ia voltar. E realmente assim, a gente acreditou no André, a gente sabia que o André tinha potencial. Ele logo no primeiro ano de projeto, ele já foi convocado para a seleção capixaba. E aí o desempenho dele foi melhorando, ele foi evoluindo. E a gente tinha certeza que André chegaria onde realmente ele chegou. Eu vou deixar a trajetória um pouquinho para meu marido falar. Eu quero falar aqui. Fala aí parte técnica, como que eu cheguei aqui, como que eu era? Eu era bom, era ruim, porque eu já jogava na escola. Então, não, eu já jogava na escola, eu não era de total ruim. Na verdade, você lembra que eu peguei 5 bolas pra você, não sei se você lembra. Aí eu fui jogando as bolas pra você atacar. Eu falei assim, o ataque tá bom. Aí eu pedi pra tocar. Eu falei, nem tanto. E a manchete... mais ou menos. Mas já juntava, né? Mas a base já era fechadinha, né? Então ajudou bastante, né? Já veio com as prerrogativas. Minha esposa lá no início já tinha profetizado que André ia chegar à seleção, né? E realmente aconteceu. Como não Deus foi pela quadra. Deus não falou para onde ia, né? Ninguém André? falou nada. Né? Ele era muito tímido, mas eu lembro de Deus ter me dado o privilégio de ir como representando a seleção capixaba. Nem acredito nisso. E ver um atleta ser campeão foi muito especial. A gente está presente, né? Ver um dia que André não jogou nada bem, não jogou nada. Aí ele fugiu, né? Não queria nem conversar comigo. Aí, né? Eu liguei para a Damastor já conhece, eu já conhecia bem André, né? A Damastor fez algumas ponderações, eu falei, não, tranquilo, amanhã é outro dia. Aí encontrei com o André, Deus vai te dar uma página em branco amanhã. Hoje não precisava de você jogar, amanhã vai precisar de você jogar. Se a gente tem chance de ser campeão, passa muito por você, né? Se você não passar, você tem a obrigação de virar a bola, porque vai estar os outros 2 passadores se sacrificando aí pelo Espírito Santo. Né? Foi uma conquista muito especial mesmo, porque daí em diante André voou, e o melhor, né? Fazendo o que a gente treinava, né? Batendo alto, 6 metros de quadra para lá, né? E com bloqueio já esperando, bola marcadíssima, né? E Edgar
soltando bola alta e André batendo bolas alongadas. Então passa um pouquinho, né, do que você faz, aí você fica muito feliz mesmo. Quando eu vejo bloqueando algumas coisas, eu lembro nitidamente de eu dando treino, né, às vezes Nazaré lembra também. Eu falo, André, abre o olho, André, para onde eu tô atacando, André, faça isso, André, faça aquilo, né? Mas eu falo assim, não adianta nada a gente ensinar se não tiver mão de obra de qualidade, né? Se tiver pessoas interessadas em aprender e Deus te iluminando, né? Porque, por exemplo, os outros eu batia pra caramba. O André, se eu falasse no tom que eu falava com o outro naquela época, hoje o André já tolera, tranquilo. Mas se eu falasse da mesma forma que eu falasse com os outros atletas, dificilmente André voltava pro treino, dificilmente André. Era muito sensível. Né? E o ambiente também, né? Mas não era muito teimoso. Não, na verdade eu não sabia o que era, né? Que você não falava, né? Você era bem calado, né? Os meninos até brincavam, né? André triste, André alegre, André feliz, é a mesma cara, né? Isso era o diferencial quando a gente jogava, porque o André tem muito controle emocional, né? Isso faz muita diferença, né? Na hora de decidir sob pressão, se você não tiver controle emocional, não é a técnica vai te ajudar, mas controle emocional afeta os movimentos, né? Então a gente tem que ponderar isso. Mas essa primeira conquista do André, ele também foi eleito melhor da também com o Tia Nazaré, e a gente da Bahia, né? Muito, exatamente, estava entre ele e o da Bahia, o Gregory. Foi meu último. E aí foi o ano que... O último, e que eu tive chance de ir, né? Foi, o Robinho, a primeira vez que você foi. E aí foi uma geração muito especial, né, André? Um trabalho muito especial. Agora eu quero que você fale uma história da minha seletiva pro primeiro brasileiro, que eu tinha o quê? 15, 16 anos, foi logo quando eu comecei. Na verdade, em todas as seletivas eu ia com os atletas, né? Eu sempre ia para eles ficarem tranquilos, porque o ambiente eles não estavam acostumados, né? Aí eu organizei tudo, falei, André, a seletiva é na Serra, tranquilo, ônibus, Leandro vai, coisa e tal. Tranquilo. André dentro do ônibus, eu falei, já deu tempo, né? Vou ligar para o André para saber como é que tá lá o treino, como é que foi. Ô André, onde você tá? No ônibus. Eu falei, você não chegou? Não, eu já tô voltando. Eu falei, mas como assim, André? Não, eu já tô voltando, não dá pra mim não. E aí por causa disso, depois a gente penou alguns anos aí, né, André? O técnico da seleção. Com o técnico da seleção. O que aconteceu? Eu fui com os meninos do vôlei vida, o João, o Cleiton e o Leandro. O Leandro. Eu acho que ainda foi de carona com o pai do João. Nem foi de ônibus, não lembro se nessa vez foi de ônibus. Eu sei que eu cheguei lá no alojamento, era 2 horas daqui, lá na Serra Sede. Eu cheguei lá, simplesmente olhei e falei, não quero, e voltei. Foi. Sem falar nada, não falei com o técnico da seleção, não falei com o avisou. Robinho. Eu sei que... Aí eu soube depois que o Robinho teve que brigar muito pra me colocar dentro da seleção capixaba. Aí teve a outra, né, André, de Castelo. Nossa, mas... De Castelo era pro senhor André estar lá 7 horas. O pneu do carro foi, né? Nós chegamos no Amém, né? Furou. Aí André teve que... Tava eu, Edgar e o... Correr quantos quilômetros? O menino lá. Eu sei lá, eu só sei que eu corria... 8 quilômetros ele teve que correr. E Castelo não é uma cidade reta, Só perguntou, né? onde é que tava o tênis dele. Você tá com tênis? Era assim, bota o tênis. a cidade é cheia de... Pega a reta e vai até o Castelão. Castelão, né? Aí depois a gente teve que pedir ajuda aí, aos amigos, né? Porque o André era o atleta mais promissor desde essa época, ele já era o atleta mais promissor do Espírito Santo, né? Então não é porque é do projeto Vôlei Vida, a gente tenta ser bem idôneo em relação a algumas coisas, né? O talento não está aqui, o talento está no Espírito Santo, então a gente tem que lutar pelos talentos. Eu fui e fiz uma solicitação, eu falei, só tem que dar a chance do André mostrar a capacidade. E aí o André voltou, né? E nessa competição que nós saímos campeões brasileiros, ainda deu o luxo de chegar com 4 dias, né? Porque o André já era imprescindível para a seleção. Aí a gente já saiu de uma criança que foi cortada da seleção para uma criança que era imprescindível para a seleção. E foi uma conquista muito especial mesmo. Eu tive o privilégio de estar lá e acompanhar, né, cada jogo, né, e filmar todos os jogos, né, e ver seu atleta sendo observado pela seleção brasileira, né? Os comentários, todos os técnicos estavam falando da qualidade técnica do André, né? Então, é um pouquinho nosso, né? Quando o André tá... O comportamento bom do André e a técnica do André é um pouquinho do vôlei vida que tá nele, né? Então, todas as vezes que eu vejo o comportamento dele, eu fico feliz que tá um pouquinho da gente, da ajuda da gente em relação às crianças e os atletas que passam aqui pelo vôlei vida, né?
compromisso com eles. E é isso, é só dizer mesmo que tenho muito orgulho, eu sempre falo, né, menciono que eu saí do Projeto Vôlei Vida, sempre falo isso, tenho muito orgulho de falar isso, porque realmente meus primeiros passos, as primeiras pessoas que confiaram em mim foi o Robinho e a Tia Nazaré, então eu sou muito grato por eles, por isso até hoje mantenho contato sempre que posso, sempre que eu venho a Vila Velha, né, eu tento vir aqui, eu sei. Nossos padrinhos, né? Nossos padrinhos de casamento, né, é o que eu sempre falo, eles realmente são dois pais assim para mim e para Vitória também, que acolheram Vitória também muito e sempre tem me ajudado desde o início, briga comigo para fazer faculdade sempre que me vê e quando me liga sempre fala de alguma bola, algum gesto técnico, alguma coisa para eu corrigir. E é isso, eu sou muito grato mesmo, só queria fazer esse vídeo realmente para mostrar como é o projeto social, a importância, né, do projeto social, de pessoas que acreditam em você, e é isso. 1,5 kg, 1,92 m, 19/3/2010. Tá aí, registrado. Registrada. Lembra quando nós fomos lá pra Boa Esperança, você e o Cleito lutando MMA? Mostrar pra Richelle, amor, seu peso. Você lembra? Nossa, aquela competição marcou, né? Foi assim, acho que foi a única que eu joguei assim no interior do estado. Essa aqui ainda não é a ficha, essa aqui foi só o dia que a gente mediu e tudo. Aí, engraçado que o seu ficou até separadinho, você viu que tá separado. Não tem mais ninguém, né? Porque a gente já sabia. É muito puxa-saco, né? É muito puxa-saco. Profetiza. É, a profetiza. Já faz 12 anos que eu conheço a Bia. Eu cheguei aqui com 15 anos, vou fazer 27, não parece, o tempo passa muito rápido. É, e eu lembro da bicicleta, até a rua onde é que você tava, a hora que eu te parei na rua. E eu lembro também. Na igreja, ao lado da igreja, eu tava indo buscar a chave da igreja na casa do Sérgio. Aí eu falei, a Marcinha é da sua igreja, vai com o Marcinho. O Marcinho era mais ou menos parecido com você, né? É, e eu só fui por causa do Marcinho, porque eu conheci alguém. Porque eu era tão tímido que eu não ia aparecer. É, e hoje é no YouTube. Fazendo Eu era vlogs. tímido, agora um youtuber. Eu falava, o Justo reclamava. Vai ter que ser, né? É assim mesmo. Vai aprendendo as habilidades, né, ao longo da trajetória. Fala até inglês, espanhol nas entrevistas. Entrevista em inglês, espanhol. Carlos Santana. My name is André, I'm very happy. Eu já começo a rir. Olha pra ele, você tem que olhar pra ele. Tem que ser. É isso, gente. Obrigado. André, obrigado por ter vindo.